Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. Mais de 200 mil assassinatos em 5 anos. Não estamos falando de ataques terroristas ou de guerra da Síria. Este número foi levantado no final do ano passado no Brasil. Essas mortes foram registradas em nosso país entre 2011 e 2015. Em relação à taxa de homicídios, o Brasil está em 15º no ranking mundial. Mas os dados do Atlas da Violência 2016 tornam o Brasil campeão mundial de assassinatos em números absolutos, com 60 mil mortes por ano. Os dados da pesquisa mostram que a maioria dos assassinatos no país é causada por armas de fogo, totalizando 41.817 casos, o que corresponde a 71,9% do total das mortes. E para debatermos sobre estes números assustadores, nós estamos aqui recebendo o professor Pedro Peruso, advogado, especialista em direitos humanos da PUC Campinas, e também o coronel do 1º BAEP, Batalhão de Operações de Ações Especiais da Polícia Militar de Campinas, Marci Elber Rezende. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no Programação Nacional. Que bom que vocês estão aqui para a gente poder debater um pouco esse assunto, né, sobre a violência urbana. Mas por que desses números tão altos e assustadores assim? Eu gostaria que vocês começassem falando, poderia começar aqui com o coronel. O nosso país ele é muito amplo e cada região ele tem a sua característica. Os números são altos, como você acabou de dizer, mas nós podemos salientar que no estado de São Paulo nós hoje conseguimos ter o estado com o menor índice de homicídios no país. As Nações Unidas, elas entendem que um número aceitável é a proporção de 10 casos de homicídio para cada 100 mil habitantes. Hoje, no estado de São Paulo, nós estamos na faixa de 8 casos para cada 100 mil. E aqui na região de Campinas, nós oscilamos entre 7 e 8. Okay? Agora, cada estado, por ser membro dessa república, ela tem as suas políticas específicas de segurança pública. Felizmente, aqui no estado de São Paulo, nós estamos tendo algum sucesso com isso. E o doutor? Bem, eu vou, enfim, uma outra abordagem aqui que a gente precisa fazer é considerar também que nós vivemos num país, né, como o coronel disse, de dimensões continentais, com grandes desigualdades sociais, né? Então, a violência ela tem muito a ver com esses desníveis sociais que existem entre as pessoas aqui, entre os cidadãos, né? E se nós pararmos para pensar, né, que esses esquemas de corrupção que cada vez mais começam a ser noticiados aí, não são crimes cometidos por pessoas, né, que vivem uma situação de marginalidade, de pobreza, que são cometidos por pessoas, né, que muitas vezes têm ali curso superior, têm uma renda bastante elevada, nós não nos afastamos dessa questão das desigualdades sociais, porque é exatamente essa desigualdade social que neutraliza a ação de cidadania, de controle, de fiscalização do poder político, do poder público aqui no caso, que acaba autorizando, né, e fragilizando a estrutura do Estado e dando margem a essa exploração indevida dos recursos públicos, né, que enfraquece a nossa república, a nossa democracia. Então, me parece que colocar as desigualdades sociais na mesa também é algo de extrema importância para a gente discutir esses números altos aí que são anunciados. Coronel, desigualdade social realmente é um fator relevante. Concordo plenamente com o doutor. Com os escândalos que nós temos observado recentemente, o desvio de somas astronômicas que poderiam estar sendo aplicadas na base da construção de uma sociedade, buscando, assim, diminuir essa desigualdade social, como bem disse, seria muito mais útil, porque a polícia ela trabalha com um problema já instalado. Quando tudo já aconteceu, já falhou, a família falhou, a educação falhou, etc., o problema ele vai explodir literalmente no colo do policial, quando a situação poderia ser realmente debatida na base. Uhum. Hoje nós temos vários fatores que contribuem com essa desigualdade social. Hoje nós não temos, infelizmente, mais a figura da família estruturada. Nós não temos mais... percebido isso. Exatamente. Aliado a outros fatores, como a necessidade do consumo desenfreado, pregado até pela mídia hoje, é muito rápido isso. A pessoa ela precisa demonstrar um status, nem sempre ela tem isso ao alcance.
a base da educação hoje também fragilizada. Questão de valores, né, Coronel? Questão de valores. E o exemplo que deveria vir de Princípios. cima nem sempre vem. Não. Ao contrário, né? Há um descrédito hoje dos nossos mandatários que coloca hoje a nossa sociedade em xeque no sentido de o que seguir, quais são os valores a serem adquiridos. A questão da família ela é bastante importante, né, porque ela coloca algo que tem se perdido no curso aí, do tempo e em razão dessa força de instigação do consumo, que é a necessidade do afeto no seio das famílias, né, independentemente da configuração familiar que se tem, a questão central é que como o consumo ele precisa ser praticado de maneira descontrolada, né? E nós não temos um acesso à renda e as pessoas precisam se apresentar socialmente como alguém que tem e não como alguém que é, né? Aquela ideia do ter e do ser. Os pais muitas vezes se furtam do convívio e do afeto com as crianças e para suprir essa ausência eles dão coisas para as crianças e as crianças aprendem. Né? Então, a gente fala de princípios e de valores, as coisas têm muito mais valor do que o respeito, a convivência, o exercício da cidadania, né? Como se cuidar de filho não fosse um trabalho também, né? Precisa ser considerado um trabalho, porque Sim. formar um cidadão é algo extremamente importante e relevante. Como já foi dito por um pensador, criar é fácil, educar é difícil. Educar é difícil, é verdade. Educar é difícil e nessa corrente, explorando um pouco esse assunto, de hoje esse bem ele é valorizado, amanhã não mais, ele passa a ser descartável. Nós podemos até associar que coisas que na nossa criação eram importantes, hoje também não, começam a ser descartáveis, né? Hoje essa pessoa para mim é importante, amanhã ela não é mais. E em alguns casos extremos, nós podemos fazer uma ligação até para a questão da vida mesmo, né? Essa não conheço, para mim não é importante, pode contribuir com esses números que nós estamos observando agora. Agora, até diante do que vocês estão comentando aqui, campanhas de conscientização, elas são suficientes? Existe uma campanha forte no Brasil para poder fazer esse tipo de coisa? Ou seja, também colocar uma criança para entender sobre os direitos humanos desde os primeiros anos da alfabetização, aí seria um início de uma construção de uma cidadania mais sólida e eficaz para o nosso país? O doutor poderia começar nos respondendo aqui. Bom, aproveitando a fala do coronel, a minha sensação, né, é de que o que existe de programa é para incentivar o consumo de bens descartáveis, né? Programas aí para fortalecimento dos direitos humanos. E aí eu gostaria de reforçar, não sei se a gente coloca mais à frente ou agora, mas eu acho importante, que nós viemos conversando aqui, é que direitos humanos é algo que vem sendo construído pela humanidade há séculos, pelo menos 3 séculos atrás, mas que ultimamente algumas pessoas bastante irresponsáveis e às vezes até com muito apoio de alguma mídia, né, se esforçam por desconstruir e criar dicotomias, né? Então, de um lado, você tem uma construção midiática do profissional de segurança pública como alguém que combate direitos humanos e os direitos humanos como algo que combate a segurança pública. A segurança pública é um direito humano, né, previsto no artigo 5º e no artigo 6º da Constituição Federal. A vida, né, a infância, a educação. Então, se uma criança é titular de direitos humanos, nós não podemos dizer que direitos humanos é coisa de bandido, como se diz por aí, né? Então, por isso que é muito importante que a criança, ela se entenda como cidadã e como titular de direitos desde o começo, né? E isso só pode ser feito pela educação. E também a Constituição diz que a educação incumbe ao Estado, à sociedade e à família. Então, esses 3 atores são fundamentais para formar esse cidadão que vai fazer valer esses direitos humanos, os direitos humanos de verdade, né? Porque o que se constrói Brasil afora é algo extremamente desvirtuado e desalinhado com o que realmente está na Constituição, nos documentos internacionais. É isso mesmo, Coronel. A gente tem feito um trabalho aí de conscientização dessas crianças e tudo mais.
A gente tem trabalhado com isso no Brasil? No Brasil, no geral, eu não tenho visto isso de uma forma eficiente. E hoje nós observamos muita polarização, né? Você tem que ser de um lado, eu tenho que ser de outro, e na verdade as coisas são muito mais simples e deveriam ser mais objetivas. Até porque nós estamos discutindo e, pelo que eu percebo, estamos muito afinados. Direitos humanos é muito mais amplo do que o que a gente tem observado dentro de alguns aspectos desvirtuados. O cidadão consciente, preservado, faz parte dos direitos humanos. Ele exercendo sua cidadania com sua plenitude, também faz parte. O policial está inserido também como titular de direitos humanos, como todos nós aqui. Toda a sociedade em si. Exatamente. E agora, campanhas reais para esse tipo de... Eu não vejo. Não vejo mesmo. A polícia até tenta, de alguma forma, fazer alguma coisa junto à criança. Nós temos um programa chamado ProERD, que ele atua até a terceira série do primário, a antiga terceira série, já mudou, no sentido de afastar as crianças das drogas, que apenas um pequeno passo, porque também nós não temos condições de atender a todas as escolas que nos procuram, toda essa demanda. Mas é um passo, e no intuito de afastar as crianças dessa problemática droga, dessa problemática violência, num todo. É engraçado que essa questão é importante, né? Porque é muito fácil nós olharmos para Brasília e dizer, porque lá está a corrupção. Né? Com os nossos filhos, aí nós varamos o sinal vermelho, a gente anda pelo acostamento, a gente ensina a dar um jeitinho, a furar a fila, a dar um dinheirinho aqui para conseguir um benefício. Então, a corrupção... Sempre tirar uma vantagem de alguma coisa. A corrupção ela é estrutural e temas como drogas, por exemplo, né, como sexualidade, são temas que não são falados. Então, quando você discute drogas, necessariamente precisa discutir a educação que é dada em relação às drogas. Muitas vezes eu indago em sala de aula quantos dos estudantes ali, numa média de 19, 20 anos, têm liberdade para conversar sobre drogas com pais. Numa sala de 70 alunos, 2, 3 levantam a mão. Então, não se conversa. E não conversar sobre isso é você abrir a possibilidade de um mal-entendido ali até às vezes pela falta de informação dos próprios pais, que cai naquilo assim, você está preparado para educar os seus filhos, não criar, né? O coronel que a gente acabou de falar aqui agora, porque às vezes os próprios pais também não têm essa informação para poder passar para os filhos e se limitam a também não buscar conhecimento para poder falar com eles sobre isso abertamente. Bom, esse é o Programação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, nós estamos falando aqui sobre violência urbana. Voltamos já, fique ligado.